cidade. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo. Hoje é dia de pôr o pé na estrada, é dia de viajar. Que tal circular por 4 países em 30 dias? Ônibus, trem, navio, avião, carro, de tudo um pouquinho. 30 cidades do leste europeu. Quem vai nos conduzir nesta viagem pelo lindíssimo leste europeu, pelo conturbado leste europeu, pela marca histórica, pela marca da guerra, pela marca dos massacres, é o jornalista Bruno Marfinatti, que está conosco ao vivo aqui na linha. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Fabiola. O que te encantou, o que te assustou, o que te levou ao leste europeu? Na verdade, eu fui para o leste europeu para descobrir aquela região, porque até então você tem na mente destinos mais populares, outras grandes cidades, outras capitais, e eu queria buscar algo diferente que fugisse a tudo isso, então eu acabei montando um roteiro aí de 30 dias, eu tinha 30 dias de férias, para passar pela Eslovênia, pela Croácia, por Montenegro e terminar pela Bósnia. E foi um roteiro que foge um pouquinho do roteiro tradicional do leste europeu, né? Quando a pessoa fala de leste europeu, vai para os lugares mais para Praga, enfim, para lugares que não são tão, de repente, exóticos. Você acha que esse teu roteiro é um pouco mais exótico ou não, Bruno? É um pouco mais exótico, tanto pela beleza quanto pela história, né? Que foi, em parte, o que acabou me chamando a atenção para ir para lá. Inicialmente eu ia fazer só Eslovênia e Croácia, mas aí tem aquele lado jornalístico, né, que você também conhece, estando lá naquela região. Aí eu falei, eu não poderia deixar de passar por Montenegro, que foi separado recentemente, tornou independente recentemente da Sérvia, e também passar pela Bósnia, que é um país vizinho que viveu aí um dos piores massacres do século XX. Então eu acabei formando aí esses 4 países, justamente por estarem próximos, acabou dando certo de fazer esse roteiro. Bom, vamos começar essa viagem, Bruno. Você saiu do Brasil, isso foi quando? Foi em 2000? Foi no fim de 2008. Outubro de 2008. Outubro de 2008. Inclusive, isso tudo também rendeu um livro que foi publicado pelo Bruno Marfinatti, um livro que nasceu depois dessa viagem, que é o livro Filhos de Sarajevo, Convivendo com os Fantasmas da Guerra, não é isso? Exatamente. A viagem, ela começou, eu saí do Brasil, São Paulo, escala em Frankfurt, e a primeira parada foi Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. Uma cidade fantástica, nova. A Eslovênia faz parte há muito pouco tempo da União Europeia, então ela está se ajeitando aos padrões europeus. Então eu encontrei muita coisa legal, muita coisa bonita. Bom, lá você encontrou o quê? O que você dá para dar de destaque pra gente? E também a parte histórica, pelo relato que você pôs aqui. Essa cidade também foi palco de uma grande tragédia, né? Exatamente. Mas a coisa mais interessante, eu acho, de toda a Iugoslávia, né? Porque a Iugoslávia era formada aí por essas 6 repúblicas, né? Que depois se tornaram independentes. Croácia, Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro. Então, todos os lugares têm um pouco de história. O que chama atenção a Eslovênia, né, são os castelos presentes também na capital Ljubljana e uma famosa rede de comidas que se chama Horst Burger, que são os sanduíches com carne de cavalo. Nossa, né? Carne de cavalo! E eu fui para lá, claro, para conhecer a cidade, mas um dia eu dediquei a conhecer a culinária local e fui até esse lugar. Não tem, assim, muita diferença em relação ao hambúrguer de carne bovina que nós conhecemos, mas pelo fato de você comprar e comer e pensar que você está comendo uma carne que é completamente diferente daquela do nosso dia a dia, principalmente aqui no Brasil, é muito interessante. Eu acho que experimentar outras comidas também faz parte da viagem. Certamente. Cada vez mais as pessoas estão vendo que a gastronomia é uma baita porta de entrada cultural, né, Bruno? Agora vamos seguir a viagem. De lá você foi de que maneira para outra cidade? Bom, Parou de lá onde? eu segui de ônibus para Bled, que é uma cidade que tem um lago lindíssimo, também de mesmo nome, Bled, a mais ou menos uns 80 quilômetros de Ljubljana.
eu fiquei um tempo lá nessa cidade e de lá eu fiz passeios de um dia, ia de manhã e voltava à tarde para cidades vizinhas. Então eu conheci Radovljica e Kropa. São cidades do interior simples, mas que também tinham um encanto justamente por estarem esquecidas um pouco pelos turistas, até por não ser tão fácil de chegar até elas. E a língua, hein, Bruno? Como é que você se comunicava com as pessoas? Porque o inglês é falado fácil lá? As pessoas falam inglês? É difícil ou não? Na Eslovênia é bastante fácil, na Croácia também, porque atualmente a Croácia é um país assim que está chamando muita atenção para o turismo e é para onde os europeus vão passar o verão. Está na moda, inclusive. Está na moda, exatamente. Né? Tanto que tem uma cidade lá, que eu também passei, a gente vai comentar depois, que é Dubrovnik, que é como se fosse o nosso Búzios, né? No Rio de Janeiro. Então eles chamam de a pérola do Adriático, que fica às margens do Mar Adriático. Então dá para se comunicar. Um pouco mais difícil em Montenegro e um pouco mais difícil ainda na Bósnia, né? Mas dá para você, assim, eu digo difícil porque as pessoas não falam como você encontraria em outros países da Europa. Mas é possível se comunicar, não vai deixar de ir para lá só por causa disso. Bom, e a acomodação nessas cidades onde você falou até agora, foi fácil de encontrar? Você já deixou reserva, teve que reservar antes ou na hora mesmo? Em todos os países, a verdade é que eu comecei a planejar essa viagem um ano antes, né? Então eu saí do Brasil com eu fiquei em albergues, foi até a primeira experiência minha, né, nesse tipo de hospedagem. Eu fiquei em todas as cidades, eu fiquei em albergues, então eu deixei tudo reservado, inclusive as passagens de ônibus, eu já sabia o horário, se eu ia sair de manhã ou ia chegar à tarde. Então deu para calcular direitinho o horário de chegada e todas os passeios previstos. Tem gente que às vezes fica com um pouco de resistência em fazer isso, né? Falar, eu gosto também de procurar, só que acaba perdendo muito tempo, ainda mais quando você vai num roteiro muito grande de 30 dias, né? Exatamente. É um risco, por um lado, você deixar para a última hora, né? Até você chegar e perder muito tempo indo de cidade em cidade, ou de albergue em albergue, hotel e não encontrar. E também por causa do tempo, né? Você acaba desperdiçando o tempo que você poderia estar conhecendo outros lugares. E eu fiquei um pouco receoso por causa da região, mesmo sabendo que hoje não existe conflito, não existe guerra, mas era um idioma diferente, né? Eu queria ir para aquela região com tudo certinho, né? E realmente deu tudo certo. Bom, vamos seguir a viagem. Você foi para onde depois? Saindo de Bled, que era a segunda base, eu fui de ônibus também para Koper, para Piran em seguida, e de lá Koper. Fica já no sul da Eslovênia, na divisa com a Itália, com a cidade de Trieste. Tanto que aquela região, indo em direção ao sul, já em direção à Croácia, é conhecida como a Península de Istria, porque tem muita influência da Itália e é a segunda língua falada naquela região, que deixa as coisas um pouco mais fáceis. Mais fáceis. E as belezas naturais ali, quais são? Fantásticas. É uma região de praia, né? Muitas montanhas, toda a Iugoslávia é toda montanhosa, e conforme você vai descendo cada vez mais em direção ao sul, então, eu fiz todo o litoral da Croácia, são paisagens assim muito bonitas e a água do Mar Adriático é cristalina. Então, o que deixa, né, qualquer turista aí boquiaberto. Você pegou verão lá, Bruno? Não era exatamente verão, foi em outubro, então era outono, isso exatamente, outono, mas eu peguei todos os dias de sol e céu aberto. Sim. E aí já dá deu uma aliviada. Só em Ljubljana, na Eslovênia, que foi a primeira cidade que eu cheguei, que eu tive que usar mesmo roupas mais fortes, até porque era a única cidade que ficava mais ao norte de todo o roteiro. Então mas o resto foi verão, praticamente verão, apesar de ser outono, né? Bom, e aí? Bom, de Piran entramos na Croácia, então eu fiz de ônibus Pula, Rovinj, que era uma cidade próxima, Zadar e Split. E também é uma cidade já no meio do mapa ali do litoral da Croácia. E todas essas cidades são do litoral da Croácia, não? Todas do litoral. Eu fui baixando o litoral. Tanto que às vezes o ônibus passava, a estrada era praticamente colada ao mar. Da janela você via o mar. E você acha que o melhor caminho mesmo é ir de ônibus? Ou é possível alugar um carro lá? É possível fazer isso? Todas essas cidadezinhas do litoral da Croácia dá para fazer de carro também? É possível. Tanto que entre uma cidade e outra, a distância máxima era de 3 a 4 horas. Então é uma viagem que eu acredito que seja bem legal e até interessante você fazer de carro e não ficar preso ao horário dos ônibus. Como eu estava sozinho, com a mochila e tal, eu acabei me sentindo mais seguro de pegar
E você dormiu em quais cidades na Croácia? Na Croácia eu dormi em Pula, eu dormi em Zadar, que tem um lindo órgão marítimo, né? Que o som dele é pelas ondas do mar, que entram por baixo, desloca o ar e você caminha escutando o som do órgão marinho. Split, que é uma cidade um pouco mais para baixo. De lá eu peguei um barco até a ilha de Hvar, que é fantástica também. E de lá eu peguei um transatlântico. Mas, na verdade, eu não era um passageiro do transatlântico que vinha de uma outra cidade europeia. Eu peguei mesmo só de passagem até a última cidade, lá no finzinho da Croácia, que era Dubrovnik, que é a pérola do Adriático, como eles chamam. Uhum. Bom, saindo da Croácia, você foi para Montenegro? Fui para Montenegro. Da própria Dubrovnik, tinha um passeio de um dia. Eu fui para Kotor e Budva, né? Montenegro é um país ainda muito pobre, que está tentando também se adequar às regras da União Europeia para fazer parte do bloco, mas um pessoal muito receptivo e de praias e resorts lindíssimos. Então eu passei um dia lá e voltei no fim do dia, depois de visitar essas duas cidades, para Dubrovnik, de onde eu parti para a Bósnia. E Bósnia foi talvez o lugar que mais te chamou a atenção ou não, Sim, Bruno? Chamou a atenção por conta da beleza do povo, que é um povo sensacional, um povo bonito, receptivo, mas também pelo lado da destruição. De todos esses países da ex-Yugoslávia que passaram por tragédias e por guerras, a Bósnia é o país que ainda você vê casas destruídas, mesmo após 15 anos, né, depois do fim da guerra, que fez agora em dezembro. Você vê muitos destroços e construções no chão que provavelmente não vão ser reerguidas e restauradas em pouco tempo. Então, quer dizer, os sinais da guerra presentes lá. Presentes lá, exatamente. E você acha que uma viagem para a Bósnia, assim, vale por esse lado cultural e vale por mais? O que mais, Bruno? Vale pelo lado cultural, pelo lado histórico, pelas pessoas. A Bósnia, principalmente Sarajevo, que é a sua capital, ela no passado, antes da guerra, era o berço da arte no leste europeu. Hoje ela é famosíssima pelo Festival Internacional de Cinema, que tem, se eu não me engano, em agosto. Então, e pelo clima, né? Você anda hoje na rua, você vê muçulmanos, você vê católicos, tem várias representações religiosas. Você se sente, assim, num país verdadeiramente acolhedor. Eu acho que vale muito a pena. Você vê tanto pessoas com vestimentas mais conservadoras passando, outras completamente mais modernas. Então, acho que isso acaba fazendo da Bósnia um país muito interessante de se conhecer. Você falou de cultura, inclusive a música que você indicou aqui pra gente. Jair Zúculo, solta a música pra gente. É uma música de Sarajevo, é isso? Exatamente, é uma homenagem, né, uma declaração de amor a Sarajevo, né? Eu conheci essa canção lá, inclusive num dos filmes que eu assisti para me preparar para a viagem, que era Em Segredo. Inclusive a personagem principal faz parte do livro que eu escrevi sobre as crianças afetadas pela guerra da Bósnia, e é uma canção que tem várias versões, mas que eu acho muito, muito emocionante. Bom, e essa sua viagem por esses 4 países do leste europeu, foi uma viagem que saiu barata. Eu vi aqui que você mandou pra gente, o custo foi 1.300 euros que você gastou em 30 dias, mais a passagem aérea. Exatamente, a passagem aérea, né, uma passagem para a Europa e de volta que estava na época, né, hoje acredito que esteja mais ou menos na mesma faixa de R$2.500, mais os 1.300 euros, incluindo estadia, transporte, porque eu acabei gastando bastante para me movimentar de um lugar para o outro, e a hospedagem, e mais o dinheiro para você, enfim, comprar alguma coisa, passear. E foi bastante econômico, mas foi possível, né? E aí da Bósnia eu fiz Sarajevo, Mostar, Srebrenica, que é um outro enclave, né, lá que teve um grande genocídio, e terminei novamente em Zagreb, na Croácia, de onde eu vim para São Paulo via Franco. Bom, tem ouvinte até comentando aqui que ficou com muita vontade de fazer esse roteiro também. A Eliane Lordello fala que é louca para conhecer Dubrovnik. Dubrovnik. Né? Dubrovnik.
Pra gente finalizar, Bruno, qual é o gosto que você ainda sente dessa região? Qual é a imagem que ainda ficou na tua memória? O que faz você indicar a pessoa conhecer o leste europeu? É você ser surpreendido a cada cidade, a cada virada, a cada pessoa que você conhece. É a tradição de tomar um café de uma maneira diferente do que a gente toma aqui. Tem toda uma tradição, né? Porque a Bósnia principalmente foi colonizada pelo Império Otomano, então tem toda uma influência turca por trás disso. A comida, as mesquitas, né? Porque Sarajevo e a Bósnia, a maioria é muçulmano, então você realmente está num mundo diferente. Eu acho que o que fica de tudo isso é você ir viajar e ser surpreendido a cada lugar que você vai. Tá certo. Bruno, já tem alguma viagem marcada? A próxima viagem para onde? Não, por enquanto não. Por enquanto estou pensando qual vai ser o próximo destino a me surpreender. Tá certo, Bruno. Bom, e quem quiser saber um pouquinho mais, tem o seu livro também, né? Eu estava pesquisando aqui na internet, tem também a venda pela internet, Filhos de Sarajevo, convivendo com os fantasmas da guerra. É um livro também turístico, porque ele passeia pela Sarajevo do século XXI, mas ao mesmo tempo conta as histórias de vida das crianças que foram afetadas pela guerra e que hoje tem uma visão diferente de tudo o que aconteceu e que eu compartilho com os leitores. Muito obrigada, Bruno. Boas viagens para você. Obrigado, Fabiola. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Bom, e aqui tem gente falando, olha, o leste europeu é lindíssimo. O Alexander fala no Twitter, Sarajevo é uma cidade lindíssima, apenas que está muito destruída. Esse papo com Bruno Marfinati, ele vai ficar disponível no nosso quadro Papo de Viajante no site da CBN, inclusive com fotos para você conferir um pouquinho dessa viagem gostosa que a gente acabou de fazer e pegar também essas dicas com mais cuidado. Intervalo, voltamos já já. CBN Noite Total.